Olá, tudo bem? Essa é a série Surpreendidos e eu sou o pastor Vinícius, aqui do Colégio Centenário, entrando aí na sua casa. Que saudade de todos vocês! Muito bem, nesta série nós temos aprendido com a Bíblia, mesmo em meio ao caos de uma pandemia mundial. E hoje eu queria refletir com vocês sobre qual é o pior arrependimento de um ser humano. Sabe qual é o pior arrependimento do ser humano? É investir o tempo de maneira equivocada. A gente se arrepende quando chega e analisa a nossa vida lá na frente e vê que deixou muita coisa para fazer. Aliás, tem corrido aí nas redes sociais o vídeo de um rabi, no qual eu achei muito interessante, onde ele diz: muitos comentaristas políticos estão afirmando de que esse ano será um ano perdido. Economistas de economia, mas me irrita muito dizer que esse ano será um ano perdido. O ano sabático dos judeus na Bíblia, ele sempre foi um ano de muito crescimento, onde Deus, mesmo quando eles passaram por adversidades, fazia-os refletir e valorizar os detalhes da vida. Sabe, o ano não pode estar perdido já agora. Não deixe que o ano se perca para você. Aliás, há muito para pensar e extrair dos detalhes de poder estar com a nossa família ali na nossa casa. E ele conta a história de um rabi de 80 anos que parou para analisar o quanto de vida ele ainda tinha e o quanto de força ainda lhe restava, e será que com aquela força que ele tinha ele poderia fazer ainda mais? E ele começou a avaliar: o que eu posso fazer com o tempo que eu ainda tenho e a força e os recursos que eu ainda tenho? E desenvolveu um novo projeto de vida. E ele, nesse projeto, parecia um jovem de 80 anos. Idade não tem a ver com o tempo que você já viveu, mas idade tem a ver com a autoanálise do quanto nós ainda podemos entregar para as próximas gerações de legado. Sabe, eu paro para pensar e a gente pode correr o risco de estar acomodado na pandemia. Algumas dicas para você aí da sua casa, com seus filhos, ou você que é nosso aluno: ao acordar, arrume sua cama, arrume sua roupa, troque de roupa, não fique de pijamas o dia inteiro. Não espere que esse período chegue até você como devastador, mas vá atrás de conhecimento, busque a leitura, organize o seu tempo como se você o organizasse tendo que sair de casa. E organize em casa, coloque uma agenda, continue escrevendo na sua agenda um itinerário de cada hora do dia, o que você pode produzir, e seja proativo mesmo nessa pandemia. Houve alguém que ele estava desesperado, e esse alguém está ali no livro de João. Sabe qual é o texto mais famoso da Bíblia? Está aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto foi dito por Jesus para alguém chamado Nicodemos. E a história de Nicodemos me intriga bastante. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se tu não for com ele. Nicodemos vai buscar Jesus à noite, de madrugada, porque ele era mestre em Israel. E ele tinha vergonha de ter que buscar agora o novo mestre, o jovem mestre Rabi, Jesus Cristo, somente 30 anos, o que ele poderia me oferecer? Mas Nicodemos mostra por que ele vai buscar, mesmo com vergonha, na madrugada. E ele mostra na sua primeira frase para Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz essas coisas se não vem em nome dele. E Jesus então responde sem enrolar, porque com Cristo não existe o dourar da pílula, ele não doura a pílula, ele não faz politicamente correto, ele não faz discursos media training, ele vai direto ao ponto e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Mas Nicodemos não entendeu. E como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus respondeu mais uma vez: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é vos nascer de novo. E Nicodemos respondeu mais uma vez: como posso fazer isso? E Jesus o acudiu: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, é preciso nascer de novo. Amigos, Nicodemos sabia a Bíblia de cor naquela época, o Antigo Testamento. Ele era o homem que se erguia no templo para falar e para ler o texto bíblico. As maiores honras para um judeu era a honra religiosa, e ele era como um príncipe em Israel. Por isso vai buscar Jesus, o novo mestre de madrugada, como o mestre com mais glórias em Israel, iria buscar para perguntar coisas a um novo rabi que surgia ali, um jovem com apenas 30 anos. Porém, Nicodemos precisava do mestre para algo que o incomodava, algo que ele não podia fazer por si mesmo. Com certeza aquele homem não conseguia dormir de madrugada. À noite algo lhe incomodava. Como talvez a ansiedade para todos nós nesse tempo, onde estamos propensos a perder o emprego, a enfrentar desafios estudantis com a nossa família, temos que pagar conta e não sabemos de onde. Eu sei que você também é afligido por muitas tentações que vão aí na sua cabeça, mas vá ao lugar certo como Nicodemos, vá a Jesus. Nicodemos foi a Jesus, porém Jesus disse o que ele não queria ouvir. Quem sabe Nicodemos foi ali apresentar todas as suas boas ações. Ele foi apresentar todas as suas contribuições para o templo, as suas contribuições para a religião judaica. Porém Jesus disse: olha, Nicodemos, eu olhei você e você precisa nascer de novo. Como pode um homem velho nascer de novo? Nicodemos não entende. Por 3 vezes ele pergunta para Jesus: mas como pode suceder isso, mestre? E Jesus o acudiu. Na 3ª vez, o texto bíblico diz que Jesus o acudiu, o ajudou, assim como ele precisa nos acudir hoje. A gente não consegue entender que Deus é Espírito e nós somos carne, somos carnais, pobres de Espírito. Sabe, Jesus não fazia ali só o convite para que Nicodemos nascesse de novo, mas ele também estava fazendo o convite para que Nicodemos se tornasse um discípulo verdadeiro do reino de Deus. E ele não entendeu nada disso. Assim como algumas pessoas ingressaram em uma religião e só nasceram das águas, infelizmente. Eles não entenderam. Não entenderam que o batismo das águas faz e torna você uma busca por uma melhor versão de si mesmo. Porém, o batismo no Espírito é uma melhor versão de Deus em você. Nicodemos não entendeu. Jesus precisou o acudir. Ele não entendeu, ele achou que ir ao templo bastava. Mas Jesus oferece para que você seja o templo lá fora, inclusive para muita gente. Nicodemos achava que bastava ele entregar as suas ofertas no templo, mas Jesus queria ensinar que para ser discípulo de Cristo você precisa entregar tudo e não só as suas ofertas no templo. Nicodemos achava que ele poderia ministrar belíssimas canções, belíssimos louvores, entoar cânticos a Deus, mas Jesus queria mostrar que Nicodemos devia ter uma vida de louvor e adoração. Sabe, ele vai embora cabisbaixo, assim como outros na palavra de Deus, depois desse encontro, porque ele não entendeu que precisava nascer de novo, mudar tudo na sua vida, mudar a rota. Ele não entendeu.
E ele só se encontrou com Jesus 3 anos depois. 3 anos depois, quando Cristo estava pendurado no madeiro. E ele disse: sai daí. Eu imagino essa cena. Nicodemos dizendo: sai daí, por favor. Ah, Senhor, se eu tivesse apenas mais uma chance de conviver contigo pelo resto da minha vida. Eu perdi esses 3 anos no qual eu poderia estar bebendo da fonte nos teus pés, bebendo da fonte eterna que vinha das palavras do lábio do próprio Deus do céu. Desce daí, eu me arrependo, o Senhor tem poder, desce daí e vive agora comigo de uma vez por todas. Eu largo tudo, eu mudo de direção, eu estava indo em direção à morte. A partir do momento que eu encontrei a vida, eu não entendi por esses 3 anos, mas agora eu encontro a vida, mesmo a vida estirada no madeiro. E eu decido mudar de rota na minha vida e aceitar a vida eterna em Jesus Cristo. A fonte da vida, a fonte da água da vida. Se eu soubesse que 3 anos atrás o convite era esse, Senhor. Assim como Nicodemos, quantas vezes nós só valorizamos o tempo perdido quando o caixão está lacrado, quando as cortinas dessa vida se fecham e quando as portas se trancam e a luz se apaga. Não faça como Nicodemos. Depois, Nicodemos dá o próprio túmulo para Jesus, quem sabe de remorso. Mas ele se torna um dos principais discípulos. É após a morte de Cristo. Porém, o meu convite hoje é que você não seja surpreendido pela morte dos seus queridos. Aproveite eles hoje aqui. Diga eu te amo para todos eles. Não perca tempo, não o desperdice com que não leve a amor. E amor é a eternidade. Eu te convido a não ser surpreendido como Nicodemos foi surpreendido ao só reencontrar o Mestre esticado e morto na cruz do Calvário. Mas eu te convido a ser surpreendido e encontrar hoje o Deus da vida e dizer sim, eu aceito nascer da água e do Espírito. Sim, eu aceito nascer de novo, porque eu encontrei o Senhor. E assim, você não vai perder tempo e nem ser surpreendido.